E aí, sócia, tudo bem? E aí, socio, beleza? Tudo certo? Ó, antes de começar aqui, já vou convidar a galera pra assinar aí nosso canal de YouTube, clicar no sininho aí pra vocês verem os próximos vídeos, se gostarem, claro. Legal, tenho uma pergunta para te fazer, sócia. Tu já esqueceu de levar equipamento para show? Já, infelizmente. Infelizmente. E como é que tu solucionou esse problema? Nossa, eu queria cortar os pulsos, meu. Quando eu cheguei no lugar e tinha esquecido alguma coisa, ó. Uma vez eu esqueci os pés do surdo, meu. Mas tem uma explicação pra isso, mas por isso que é importante, meu, sempre fazer o checklist das Sim, coisas, eu né? esqueci o meu bag de baqueta, né? Nossa senhora. Eu quase esqueci já o bag de baqueta. Quase esqueci. Depois desse dia eu sempre deixo um par de baqueta dentro do carro. O que aconteceu foi o seguinte, eu tocava com o Landau. Nessa época a gente tocava muito em Minas, né? E era sempre. A gente ia de van e tal. E sempre levava sempre o meu equipamento inteiro, bateria, tudo, porque a gente tocava em lugares em Minas assim que não eram capital, Belo Horizonte, em cidades menores não tinha equipamento nenhum, né? Até o tapete tinha que levar tudo certinho. Já tava acostumado assim. Só que aconteceu que no dia anterior eu fui tocar com outra banda. E aí no bag de ferragem eu levei só ferragem, prato, caixa e pedal. Eu não precisei levar os tambores. Então eu tirei do bag de ferragem o pé do surdo, eu tirei o tom holder da bateria, eu tirei o peso extra que eu não ia usar aquele dia, né? E aí aquela coisa, você chega de madrugada e pá. E aí no dia seguinte eu peguei o bag de ferragem, coloquei dentro do carro, fui lá pro lugar da local de encontro da van e, tipo, quando eu cheguei, adivinha? E era um lugar assim, meu. Uma cidade que não tem estúdio, não tem alguém pra te alugar no pé do surdo, entendeu? Aí comecei a montar meu kit, Nunca ouvi falar de alugar pé do surdo, né? Mas tudo bem. mas nessa hora se aluga qualquer coisa, né, meu? E aí, tipo, o surdo tava ali no chão, comecei a montar a bateria, de repente, pé do surdo, olha no bag, olha ali, olha ali. Aí pergunta pro Rod, né? Você pegou o pé do surdo? Ah, pé do surdo. Putz, meu, aí assim, ficou aquela tensão, né? Pro meu lado, assim, eu tinha acabado de começar a tocar com ele, né? Não fazia muito tempo, eu falei, nossa, e agora, né? Que gafe, né? Porque ainda assim eu usava só um tom e um surdo. Então, tipo, matei uma peça essencial, assim, né? Peguei a solução, aquelas gambiarra, né? Foi pegar o case de pedal, que era um hard case na época, e colocar ele embaixo do surdo. E aí peguei a tira do case do pedal e a alça do case de ferragem e fizemos uma armação lá. Fita, aquelas coisas, né? Ficou, mas só que ficou um som morto, assim, aquele som mortão, assim. Aí fui lá, técnico de som, meu, dá uma ajeitada aí, que o negócio tá. Taca-lhe E aí, reverb. e aí ninguém percebeu, meu. Foi, mas assim, nossa, depois disso eu checo várias vezes as coisas. Às vezes quando eu tô já dentro do carro, aí eu olho pra trás ainda. Um, dois, três, começa a contar os negócios e ver se eu peguei, assim, nossa, meu. Esse foi o pior, assim. É. Não foi gig, mas uma vez eu fui ensaiar num estúdio lá em Porto Alegre que tava faltando um dos pés do surdo, os caras botaram uma baqueta com o pé do surdo. Nossa, é. É, não pensei nisso, né? Por três baquetes, né? É. Eu esqueci o bag de baqueta indo tocar a 40 quilômetros de Porto Alegre, numa cidade chamada Tapes. Nossa, E a só gente, 40 só quilômetros. 40 quilômetros. E a gente chegou lá, 40 ou 60, mas não era muito longe, assim. Uhum. Mas a gente chegou lá, sorte que a gente chegou cedo, né? Montamos o equipamento, vamos passar o som. Cadê as baquetas? Não sei. Cadê o bag? Putz. Ah, não acho. Aí eu disse, só posso ter esquecido em casa, né? Não tem outra solução. Aí arrumar, não, vamos te arrumar umas baquetas aqui pra tu tocar. Só que era o seguinte, tinha um cara que tocava bateria na cidade. Pra tu ver o tamanho da cidade. Tinha um cara que tocava e ele tinha duas baquetas, e uma tipo era uma 2B e a outra uma 5A. Umas coisas assim que não. Nossa. É, não ia dar pra fazer um show com aquilo, né? Aí eu passei o som com aquilo, só pra passar, e aí fui pra Porto Alegre pra buscar e Nossa, voltei. que pesadelo, meu, ter que voltar pra buscar coisa, né? Mas não Nossa ia ter senhora. como, não ia ter como fazer, né? Uhum. Porque, tipo,
Se for, não é nenhuma questão de não ser o modelo que eu usava. Era assim, uma baqueta era uma coisa e a outra era completamente diferente. Não ia dar Sim. pra tocar, né? Já aconteceu comigo, assim, indo, indo pra uma outra cidade, né? Com a banda toda dentro do carro. A gente acabou alugando um carro grande pra ir todo mundo junto com o equipamento e tal. Isso foi até recente, acho que foi um pouquinho antes da pandemia. No meio da viagem, assim, já, tipo, pegando a estrada, saindo de São Paulo já no começo da estrada, assim, eu falei, meu, será que eu peguei o Tom Holder? Aí começou aquela coisa assim na minha cabeça, aquela paranoia, né? Falei, encosta o carro, meu. Aí fui lá no. Era uma caminhonete dessas assim com. É, aí eu fui lá, tipo, no meio da estrada, abri o bagulho, fiquei caçando os negócios. Aí não, tá aqui, vamos poder ir embora. Porque eu fiquei com medo, assim, de não Sim, de ter esquecido, meu. E aí ia ainda, querer voltar, claro, porque era uma viagem longa, assim, entendeu? sim. Ainda bem que tava lá, né? Tava lá, meu. É, agora se eu vou tocar e esqueço alguma coisa, toco sem aquela coisa, não tem problema. É, agora o que aconteceu já comigo, assim, foi, por exemplo, ir tocar em lugares que. Lugares chiques, assim, às vezes que a pessoa fala. Não, aqui tem a bateria, tem estante, tem estante, tem isso, tem isso. Chegar lá, meu, estante de caixa tinha mesmo, mas ela tava quebrada. Assim, Então você dava um toque na caixa, ela caía. Não prendia, tava presa com uma fita, mas o que que faz uma fita com estante de caixa, né? teve uma vez que eu fui tocar num lugar que também tinha bateria, né? Aí o cara falou, não, nós temos uma bateria profissional aqui, grande. Né? No interior, bateria profissional significa grande. Eu cheguei lá numa Gope de acrílico com 4 tons de 13. É versátil. E a estante de hi-hat, o cara serrou a parte de cima, né? Uhum. Só que eu acho que ele tocava com o pé, né? Nem open-handed não dava, assim. Entendi. Eu mal abri os pés, assim, né? E deixei o mais alto possível. E ela ficava ainda mais baixa que a caixa. Então eu tive que baixar a caixa bastante, assim, para conseguir Nossa, tocar. mais baixo que a caixa. Ficava mais baixa que a caixa. Então para conseguir, na época eu não tocava open-handed, né? Então para conseguir tocar, a minha caixa estava abaixo do meu joelho, assim. 3 entradas de 45, assim. Que legal. Nossa, que pesadelo, hein? É, pesadelo. Aí depois daquilo, eu nunca mais fui fazer gig sem batera, né? Cheguei pros Sim, caras da banda e disse assim, não, vamos dar um jeito, vamos levar uma batera, porque não, né, não tem como é. tocar com isso. Né? Agora, sempre que eu vou tocar e o povo fala que tem coisa mesmo, eu ainda levo e deixo no carro, se precisar tá lá, entendeu? Principalmente ferragem e tal, essas coisas, meu. O banco eu nunca deixo de levar, porque você chega lá é um banco de bar, sabe? Aquelas Sei, cadeiras de metal da Brahma. sei. Aham. Não, tem banco sim, aí você chega lá. Ou uma cadeira de rodinha, você toca e sai andando assim. Tinha um cara que eu acompanhei lá no Rio Grande do Sul, da música, um cara da música gaúcha lá, bem conhecido. E ele, para não encarecer o cachê, ele levava a banda toda no carro dele e só deixava os caras levar os instrumentos, né? E no caso Uhum. da bateria, nem isso. Só as Só os baquetas. pratos. Ok, tá Não, aqui. nada. Tipo, tem tudo lá, Uhum. né? Então, assim, já fiz uns shows, tipo, o praticável da bateria, os caras botaram a bateria no praticável, mas ele era tão pequeno que não tinha espaço pro banco. Aí eu tive que pegar um banco daqueles altos de bar, assim, porque aí eu estava Sim. sentado fora do praticável para poder ficar numa altura, né, para poder tocar. E teve um show que era literalmente no meio do nada, assim. A gente andou umas 3 horas por uma estrada, aí saiu da estrada e andou mais uma meia hora no mínimo pela beira da praia, assim. Não tinha nada, no Nossa. meio do nada. E aí chegamos lá, não tinha nada de bateria. Absolutamente nada. Putz, meu. E aí, meu? Você tocou na mesa? O que que você Não, fez? fiquei sentado, aí eu assisti o show. Ah, nossa, meu. Que pesadelo, hein? Que coisa, hein? Ó, a Tina vai aparecer no canal do Guia das É, Moças. a Tina veio conferir as histórias. Veio. Esse episódio tá realmente um episódio de roubadas. É, com certeza. As Roubadas vivências ficaram para total. trás. Essa coisa de também tocar em. Vamos mudar um pouco, né, o assunto, mas. Continua em roubadas, mas não é mais checklist, né? Essa coisa de o praticável da bateria ser pequena demais, porque o povo. O palco pode ser gigante, né? A galera quer que o baterista fique
lá atrás, confinadinha assim, 2x2, entendeu? No máximo. Não sei o que que acontece, né? Eu fui tocar num lugar que era exatamente assim, o palco grande, tudo grande, mas o palquinho da bateria minúsculo. E aí, tipo, eu já sou pequena, né? Mas a distância do meu banco não dava. Então, assim, ficou o palco acabando aqui, o pé do banco tava aqui. Aquela temerária, entendeu? E ainda falei pro Hold. Que tensão, hein? Durante o show, checa o meu banco. Porque era uma altura considerável, assim, pra trás. Tudo bem que era mato, mas era considerável. Mas não tinha nada, nada atrás, assim, era livre, né? E aí, meu, aquele negócio começa a balançar, porque é um palco montado, né? Tudo de madeira. E aí, nossa, meu, horrível tocar assim. Porque primeiro que eu tava apertada, depois que eu ficava olhando assim, precipício atrás. Falando, nossa, meu, uma hora vou acabar uma música e acordar lá embaixo. Aconteceu comigo uma vez de fazer um show, era no teatro, palco bom e tudo. E aí eu cheguei lá, o praticável da bateria era uma chapa de compensado em cima de caixa de cerveja. Aí eu falei assim, ó, duas coisas. Primeiro, que não vai dar certo. Que eram duas chapas de compensado, né? Então começa. Daquelas fininhas assim. E os caras, não, a gente já fez, a gente prega o compensado nas caixas de cerveja e nada acontece. Eu falei, tudo bem, mas tem uma coisa pior, né? Que é tipo, um teatro legal, aí Uhum. quem senta vê a bateria em cima de umas caixas de cerveja, né? É, bizarro. Bizarro, né? Falou, não, não, a gente tem um pano que a gente põe em volta. Beleza. E eu tinha uma batera, ela era uma Pearl bem antigona, assim, ela tinha, ela da 81, 82, a batera. E os tons ficavam em estante. Eram quatro, a batera tinha Uhum. quatro tons. Uhum. E eles, em vez de ficar no bumbo, eles ficavam em instante os tons. Eu não levei os quatro tons, levei dois só, né? Tava ali tocando, né? Primeira música, tudo indo direito. Aí veio o cara do som perguntar se o retorno tava bom, né? Nós tava tocando, o cara veio atrás, assim, perguntou, tá bom o retorno? Eu falei, tá, tá bom. Quando eu virei pra frente, eu não tinha tom mais. Eles tinham, com a vibração, eles Caiu tinham tudo. caído pro meio do palco, né? Nossa, meu, putz. E a É. sorte que era um palco grande, que era um teatro, não bateu no cantor, nem no guitarrista, né? Mas podia ter batido. Sim. Aí eu pedi desculpa pra plateia. Disse, não, nós vamos interromper o show, nós vamos tirar essa bateria desse praticável. Aí nós botamos a bateria no chão, né? Nossa, essas gambiarras sempre acontecem com a gente, né? Com baterista em geral. Ah, já vi gambiarra acontecendo com guitarrista também, né? Então, a gente tem história. Se ficar aqui, tu vai ter 5 horas de gravação, porque começa a lembrar das histórias, meu. Músico que não tem história não tocou, né? É, todo show tem uma, meu. Sim, com Posso certeza. garantir. Com certeza. Então tá, sócio. Ai, Espero que o então pessoal tá. goste das nossas roubadas de hoje. Também, espero que sim, meu. A Tina gostou, ela veio ouvir É, aqui. veio de novo, né? Sinal que É, tava bom. Então tá, sócio. Até a próxima. então tá. Até a próxima. Valeu.